Agora, o que está acontecendo dentro de você não é pequeno e não está passando despercebido diante de Deus. Há uma razão para você ter chegado até aqui, e eu vou lhe mostrar o que ainda está escondido, mas não por muito tempo. Fique comigo. Você tem carregado uma pergunta em silêncio, uma pergunta que talvez ninguém ao seu redor saiba responder, porque ninguém vê o peso exato que repousa sobre o seu peito quando a casa fica quieta. Você sorri, você responde, você segue, mas por dentro há uma espera antiga, uma fome de clareza, uma sensação de que algo em você foi separado para mais do que a rotina consegue nomear. Talvez você tenha sentido que está trabalhando mais do que deveria, se esforçando mais do que muitos percebem, e ainda assim certas portas parecem permanecer fechadas, como se houvesse um atraso invisível sobre a sua vida. Hoje eu não vim para lhe oferecer frases bonitas. Eu vim para lhe entregar reconhecimento, direção, confirmação e uma palavra final que vai tocar exatamente o lugar onde você tem pedido resposta em segredo. Até o fim desta mensagem, você vai reconhecer os sinais que têm se repetido ao seu redor e vai entender por que eles não são confusão. Você vai perceber o padrão único que tem tentado prender o seu coração em ciclos antigos. Você vai entrar no centro daquilo que foi plantado em você há muito tempo, antes mesmo de você saber dar nome ao que sentia. E antes que esta palavra se feche, haverá uma declaração que vai selar diante de você aquilo que o céu já reconhece sobre a sua vida. E não chegou até você por acaso, chegou por encontro. Chegou porque há momentos em que uma palavra não visita uma pessoa, mas a alcança no ponto exato em que ela já não consegue continuar ignorando o que Deus está fazendo em silêncio. Hoje é uma dessas noites. Hoje é um desses sábados em que o invisível se move primeiro por dentro e só depois se torna claro por fora. Hoje você não está apenas ouvindo uma mensagem. Você está sendo chamado para reconhecer uma marca, um caminho, uma missão. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Que sempre esteve ali, mesmo quando ainda não tinha linguagem. Algo tem acontecido com você, e eu quero que você receba isso sem medo, porque nem tudo o que se repete é problema. Às vezes, o que se repete é confirmação. Há sinais chegando até você de maneiras muito específicas, e o primeiro deles é este. Você acorda no meio da noite ou quase no mesmo horário, e sente como se seu corpo despertasse antes da sua mente entender o motivo. Talvez você olhe para o relógio e veja a mesma hora, ou uma sequência próxima,
e depois volte a deitar com aquela impressão estranha de que algo foi tocado no mundo espiritual enquanto o resto da casa permanecia em silêncio. Você tenta explicar, você tenta ignorar, você tenta chamar de coincidência, mas o seu peito sabe que não é só coincidência quando a madrugada insiste em falar a mesma linguagem. Esse não é um sinal de desordem, é um sinal de atenção. É como se o seu espírito estivesse sendo chamado a permanecer sensível, a não adormecer no ponto em que Deus está marcando presença. O segundo sinal é a onda que vem sem aviso. Num dia você está firme, no outro sente uma pressão doce e pesada ao mesmo tempo, como se uma memória que você não consegue nomear passasse pelo seu coração e lhe deixasse os olhos mais atentos, a respiração mais funda, o silêncio mais cheio. Talvez seja no ônibus, talvez no trabalho, talvez lavando a louça, talvez no banho, e de repente você percebe um aperto no peito ou uma paz tão repentina que chega a surpreender você. Você pergunta a si mesmo, por que agora? Por que assim? Por que em momentos tão comuns a alma parece receber uma visita tão intensa? Isso acontece porque há movimentos que não começam com barulho, começam com sensação. Há visitas que não pedem licença ao calendário. Há toques que chegam quando o corpo está ocupado e a alma, por um instante, finalmente escuta. O terceiro sinal é ainda mais íntimo, porque ele toca as conversas antigas que perderam o brilho. Há pessoas que falaram com você, prometeram coisas, explicaram coisas, tentaram definir sua vida, e hoje essas palavras soam ocas, como se tivessem sido pronunciadas para uma versão sua que já não existe mais. Você escuta certas vozes e percebe que algo em você não concorda mais com o modo como era conduzido antes. Você não se tornou frio, você se tornou mais verdadeiro. Você não ficou distante, você ficou mais consciente. E por isso algumas conversas parecem pequenas demais para sustentar o tamanho daquilo que está nascendo em você. Isso não é isolamento emocional, é maturidade espiritual. É o interior rejeitando o que já não consegue carregar a sua profundidade. O quarto sinal aparece nos caminhos, nos números, nos encontros e nas repetições que quase parecem piscar para você. Você abre o telefone e vê a mesma sequência. Você olha um endereço, uma placa, um recibo, um horário, e a impressão é a mesma. Isto está me seguindo. Não é para você viver preso a números, mas também não é para desprezar quando certas repetições começam a cercar o seu dia com insistência. Algumas vezes, Deus usa o que é simples para chamar a atenção de quem aprendeu a sobreviver no automático. E quando a repetição insiste, o coração sensível entende que não está lidando com ruído, está lidando com linguagem. O céu também fala por insistência. O céu também chama por padrão. O céu também corrige o nosso olhar quando nossa atenção se tornou dispersa demais para notar o que já estava sendo revelado. Esses sinais não vieram para assustar você. Vieram para acordar você. Vieram para lhe mostrar que algo está sendo confirmado, não negado. Vieram para dizer que você não está perdendo o controle. Você está perdendo a antiga forma de interpretar a sua própria vida. Há uma diferença enorme entre sentir-se desorientado e estar sendo reposicionado. E o que você sente agora não é abandono, é alinhamento. Não é confusão, é preparação. Não é castigo, é convocação. Então, respire comigo por um instante. Não tente correr na frente do que está sendo dito. Deixe que essa verdade encontre o lugar exato onde você costuma guardar o que ainda não consegue explicar. Se em algum ponto destes minutos, um desses sinais tocou você por dentro, se algo em você reconheceu a repetição, então escreva 888 nos comentários e volte imediatamente para mim. 888 é a frequência da abundância que transborda, do que deixa de ser escasso para se tornar plenamente visível. Não escreva como superstição.
Escreva como reconhecimento. Escreva como quem diz, eu ouvi. Escreva como quem permite que a confirmação deixe marca. Escreva 888 e volte para mim. Mas existe algo abaixo desses sinais. Existe uma camada mais funda do que a repetição, mais silenciosa do que a emoção, mais antiga do que a dúvida. E é aí que eu preciso conduzir você com muita calma, porque o que está por baixo da superfície explica tudo o que esteve aparecendo por cima. Abaixo daqueles sinais existe um único padrão, não muitos. Um padrão de retenção, de adiamento, de retenção emocional, de espera prolongada, de quase chegada, como se a sua vida tivesse sido treinada por muito tempo a se aproximar da porta sem sentir liberdade para atravessá-la. Esse padrão faz você começar com esperança e terminar com vigilância. Faz você ouvir uma promessa e, imediatamente depois, procurar uma prova. Faz você perceber uma abertura e, logo em seguida, se perguntar se será mesmo para você. Eu digo isso com quietude e com honra. Esse padrão não nasceu para condenar você. Ele foi aprendido, ele foi construído, ele foi repetido. Você viveu muito tempo tentando ser forte o suficiente para não sentir o que esse padrão fazia. Você aprendeu a funcionar por fora, enquanto por dentro mantinha tudo sob controle para não desabar. Você aprendeu a sorrir enquanto observava cada pequena distância entre o que foi dito e o que realmente aconteceu. Você aprendeu a continuar sem perguntar demais, porque perguntar demais, em certos ambientes, parecia arriscado, mas o preço de permanecer nesse modo é alto. Você começa a viver em antecipação constante. Você começa a medir tudo. Você começa a se proteger antes mesmo de receber. E quando isso acontece, o coração se cansa de viver como sentinela de si mesmo. Esse padrão se mostra nas relações, nas decisões, nas portas, nas respostas demoradas, nas expectativas pequenas demais, nas orações que você já fez, com a voz quase baixa por ter aprendido a não exigir muito da vida. Você pode até ter chamado isso de prudência. Você pode ter chamado isso de maturidade. Você pode ter chamado isso de realismo. Mas em muitos momentos era apenas o coração tentando sobreviver a um ambiente que não sabia sustentar a sua verdade. E eu venho lhe dizer, com a serenidade de quem vê o que estava escondido: você não foi criado para viver encostado em portas fechadas. Você não foi chamado para se habituar ao quase. Você não foi moldado para aceitar migalhas como se fossem destino. O custo de permanecer dentro desse padrão é silencioso, mas profundo. Ele rouba a sua espontaneidade. Ele estreita a sua alegria. Ele faz você suspeitar da própria esperança. Ele transforma a expectativa em defesa e defesa em estilo de vida. E pouco a pouco, aquilo que deveria ser um caminho de promessa se torna um corredor de contenção. Por fora você continua, por dentro você se encolhe, por fora você avança, por dentro você se guarda. Mas há um ponto em que o céu começa a tocar exatamente essa contenção para desfazê-la. E aqui eu preciso lhe mostrar uma imagem, porque a sua alma entende melhor quando vê do que quando apenas recebe explicação. Imagine uma casa antiga com um jardim cercado por um portão de ferro. Esse portão já esteve aberto muitas vezes, mas com o passar dos anos enferrujou nas dobradiças. Não por maldade, não por falta de valor, simplesmente porque ficou tempo demais sem ser tocado. Atrás do portão há um caminho de pedras, e ao lado dele existe uma árvore antiga de raízes profundas, que já conheceu vento, chuva, calor, abandono e espera. Ninguém precisou destruir essa casa para que parte dela perdesse movimento. Bastou o tempo, bastou a repetição, bastou a ausência de passagem. Você é como essa casa em certos lugares do seu interior.
Há uma entrada em você que ainda sabe abrir. Há uma parte sua que ainda sabe receber. Há um espaço seu que ainda foi feito para circulação, para visita, para livre acesso da presença de Deus. Mas ao longo dos anos, alguma coisa foi se tornando pesada ali. Não porque você era fraco, porque a porta ficou muito tempo sem uso, porque as mãos que antes a tocavam com naturalidade começaram a hesitar. Porque certas expectativas antigas, certas dores antigas, certas promessas não cumpridas foram deixando a dobradiça mais rígida. E quando isso acontece, a pessoa passa a acreditar que viver fechado é o estado normal da vida. Essa casa não nasceu para o silêncio permanente. Esse portão não nasceu para o ferrugem da desistência. Essa árvore não nasceu para manter as folhas guardadas por medo de perder. Houve uma estação em que algo foi interrompido. Houve uma estação em que a entrada começou a ser tratada como risco. Houve uma estação em que o interior aprendeu a se defender de visita, de mudança, de avanço. E sem perceber, você passou a viver como quem vigia a própria porta com o coração cansado. É por isso que algumas oportunidades chegam e parecem bater em um lugar que já não responde com facilidade. Não porque você perdeu o chamado, porque o acesso precisa ser restaurado. E o que foi silenciado nessa casa não foi apenas movimento. Foi a confiança de que a presença boa permaneceria. Foi a certeza de que o que entra em você traz vida e não invasão. Foi a delicadeza de deixar o jardim respirar sem medo. Foi a coragem de permitir que a luz tocasse o chão sem que o coração precisasse se fechar para se sentir seguro. Você foi muito treinado a esperar ameaça, mas a verdade é que existe uma visita para a qual você foi preparado desde antes de saber o nome dela. Agora o vento começa a tocar esse jardim de novo. Agora a ferrugem não é destino, é apenas camada. Agora a madeira antiga começa a responder ao toque. Agora a casa lembra que ainda há passagem. Não é que tudo já esteja aberto. É que algo já começou a se mover no limite entre o antigo e o novo. E quando isso acontece, a alma sente primeiro como pressão, depois como alívio, depois como reconhecimento. É por isso que você não consegue mais permanecer exatamente como estava. Algo em você já pressiona a saída do que foi fechado. Algo em você já recusa o papel de portão travado. Algo em você já deseja voltar a ser lugar de circulação para a presença de Deus. Se essa casa interior começou a tocar você agora, se você percebe que há uma porta dentro de você que precisa ser aberta de novo, então escreva as palavras: eu vejo isso nos comentários e volte para mim. Eu vejo isso. Não como desempenho, não como aparência, não como impulso vazio, mas como confirmação de que o que foi mostrado tocou o lugar certo. Escreva, eu vejo isso, e volte para mim. Deixe que a percepção se fixe onde ela acabou de pousar, porque existe uma restauração a caminho. Mas antes de chegar à restauração, você precisa entender algo com nitidez. A solução não é uma lista de tarefas. A solução é retorno. Retorno ao lugar correto de escuta. Retorno ao eixo, onde você para de se defender do que é santo. Retorno ao ponto em que o seu coração volta a responder sem medo. Retorno ao modo como Deus sempre quis encontrar você. Disponível, desperto, inteiro. Você não precisa fabricar o que já foi prometido. Você não precisa arrancar de si uma força artificial para merecer aquilo que o céu já está conduzindo. Você não precisa construir valor para receber valor. Você não precisa provar que é digno de uma porta aberta quando o próprio Deus já trabalha para abrir o que foi retido. O que você precisa é consentir com o retorno. Consentir com a verdade. Consentir com o movimento, consentir com a presença que vem, não para consumir você, mas para reposicionar você. Há uma prática simples e profunda que começa no primeiro lugar do dia. Eu a chamo de selo da manhã.
Quando você desperta, antes de correr para o ruído, antes de vestir o peso do mundo, antes de oferecer sua mente ao que é urgente, fique por um momento em silêncio. Coloque a mão sobre o peito, ou apenas permaneça sentado na beira da cama e diga dentro de si, com a alma inteira, que este dia pertence ao Senhor antes de pertencer às preocupações. Não é fórmula, é rendição. Não é ritual vazio. É reconhecimento. É o momento em que a casa lembra quem tem autoridade sobre a sua porta. A segunda prática eu chamo de exame do vento. Ao longo do dia, quando perceber qualquer aperto, qualquer agitação, qualquer emoção repentina, não corra imediatamente para concluir. Pare por um instante e pergunte a si mesmo se o que sente é apenas cansaço, ou se é o velho padrão tentando recolocar você na vigilância. Depois entregue essa sensação a Deus sem ornamentar demais a dor. Diga com simplicidade o que está aí. Nomeie o que pressiona. Nomeie o que pesa. Nomeie o que você teme. Porque aquilo que é nomeado diante de Deus perde parte do poder de se esconder na sombra. E você começa a discernir entre o que é sua responsabilidade e o que é apenas hábito antigo pedindo governo. Essas práticas não são correntes, são cuidados, são maneiras de acolher o que Deus está restaurando sem transformar a caminhada em corrida. Porque receber também requer atenção, receber também requer delicadeza. Receber também exige que você pare de tratar a própria alma como terreno de urgência permanente. Existe uma forma de viver em que a pessoa está sempre tentando alcançar o que já foi concedido. E existe uma forma de viver em que a pessoa aprende a sustentar aquilo que recebe com reverência. Você está sendo chamado para esta segunda forma, não para esforço cego, para stewardship, cuidado, guarda santa, fidelidade silenciosa, para permanecer onde a graça já está trabalhando. E eu preciso lhe dizer que há um momento em que a sua parte mais profunda reconhece o que está acontecendo antes mesmo de suas palavras alcançarem isso. É por isso que, quando a verdade toca você, alguma coisa dentro de si responde com um sim sem voz. Se esta mensagem confirmou aquilo que o seu espírito já vinha percebendo, deixe seu like como um amém sem palavras. Não como medida, não como número, mas como concordância silenciosa com aquilo que foi reconhecido corretamente. Deixe seu like como um amém sem palavras. Fique comigo por um instante. Deixe isso assentar no lugar mais calmo de você. Não apresse a resposta que já começou a nascer. Há alguém que veio à mente enquanto eu falo, e você sabe exatamente por que essa pessoa apareceu agora. Talvez seja alguém que trabalha mais do que fala. Talvez seja alguém que carrega um cansaço que quase ninguém percebe. Talvez seja alguém que mantém uma postura firme por fora, mas vive secretamente buscando uma porta que nunca parece abrir. Talvez seja alguém de espírito sensível, de rosto silencioso, de coração cansado de esperar em vão. Talvez seja alguém que já teve de aprender a continuar sem apoio visível, e por isso aprendeu a esconder a própria sede. Essa pessoa não apareceu por acidente. Ela apareceu porque a verdade que chegou até você também precisa ser entregue a ela. E quando uma palavra é entregue, ela não deve ser guardada como posse. Ela deve ser compartilhada como cuidado, não como propaganda, não como performance, não como gesto vazio, mas como entrega. Se alguém veio à sua mente agora, considere isso um chamado de misericórdia. Envie esta mensagem como quem leva água a alguém que está há muito tempo caminhando sob sol forte. Talvez essa pessoa seja justamente aquela que precisava ouvir que o atraso não é o fim, que a porta fechada não é o veredicto, que o portão enferrujado pode voltar a abrir. Essa é a natureza de uma palavra dada no tempo certo. Ela alcança mais de uma casa. Ela toca mais de um jardim. Ela se estende para além do seu próprio coração. E agora eu quero fechar com precisão,
porque o que se forma entre o céu e a sua escuta não deve ser deixado disperso. Você não está ouvindo apenas sobre sinais. Você não está apenas entendendo um padrão. Você está sendo preparado para uma confirmação mais profunda do que qualquer ansiedade tentou impedir. Tudo o que foi dito aqui está convergindo para uma única afirmação, uma única identidade que não depende da opinião dos homens, uma única verdade que precisa ser nomeada em voz de selo. Antes que esta palavra se feche, escreva "Eu sou o escolhido" nos comentários, não como desejo, não como esperança, como confirmação, como consentimento. Como assinatura daquilo que Deus já escreveu sobre você antes que o medo tentasse reescrever o texto. Escreva devagar. Deixe que suas mãos façam em silêncio o que o seu espírito já reconheceu. Escreva "Eu sou o escolhido" e saiba que isso não é arrogância, é alinhamento. Você é confirmado, você é chamado, você é separado para caminhar com um entendimento que não depende mais do barulho externo. Você é sustentado por uma mão que nunca deixou de tocar a sua porta. Você é guardado enquanto atravessa aquilo que antes parecia parado. Você é lembrado de quem é, mesmo quando o mundo ao redor tenta reduzi-lo ao que vê por fora. Você não está atrasado. Você não está esquecido. Você não está invisível para o Senhor. Você é visto, você é conduzido, você é fortalecido para aquilo que vem pela frente, você é coberto enquanto aprende a abrir de novo o que o medo fechou. Você é amado com uma fidelidade que não vacila quando a madrugada pesa. Você é visitado com uma clareza que não se confunde com emoção passageira. Você é restaurado no lugar onde por muito tempo só houve contenção. Você é chamado de volta à sua própria verdade. Neste momento, em toda parte, há corações recebendo a mesma confirmação em silêncio. Em toda parte há pessoas que não falam, mas reconhecem. Em toda parte há almas que estavam cansadas de esperar e ainda assim permaneceram. Em toda parte, há jardins interiores sendo tocados pela mesma presença, portas antigas voltando a responder, caminhos esquecidos lembrando como é ser atravessado pela luz. Você não está sozinho nesta hora. Você faz parte de algo que não se anuncia com alarde, e justamente por isso é real. Você faz parte de um movimento invisível que Deus conhece pelo nome. E o que ele começa em segredo, ele sustenta com fidelidade. Está selado. Neste momento, em toda parte, há corações recebendo a mesma confirmação em silêncio. Em toda parte, há pessoas que não falam, mas reconhecem. Em toda parte, há almas que estavam cansadas de esperar e ainda assim permaneceram. Em toda parte, há jardins interiores sendo tocados pela mesma presença, portas antigas voltando a responder, caminhos esquecidos, lembrando como é ser atravessado pela luz. Você não está sozinho nesta hora. Você faz parte de algo que não se anuncia com alarde, e justamente por isso é real. Você faz parte de um movimento invisível que Deus conhece pelo nome, e o que ele começa em segredo, ele sustenta com fidelidade. Receba agora esta última porção com mansidão, porque a sua alma não precisa de mais pressão para entender o que já está sendo confirmado. Há dias em que a resposta não vem como trovão, vem como paz. Há noites em que a direção não vem como mapa, vem como descanso. Há momentos em que a missão única que você carrega não se apresenta como cenário grandioso, mas como uma certeza profunda de que você não foi criado para viver disperso, sobrevivendo de qualquer maneira, sempre reativo, sempre atrasado em relação a si mesmo. Você foi chamado para ser inteiro, você foi chamado para ser sensível ao que é verdadeiro. Você foi chamado para perceber o que os outros ignoram, sustentar o que os outros abandonam, guardar o que os outros tratam como comum. Essa é a sua missão em sua forma mais pura. Não é barulho, é presença. Não é exibição, é fidelidade. Não é correria, é discernimento.
E talvez seja exatamente por isso que o céu tem insistido tanto em lhe mostrar sinais, padrões e retornos. Porque antes de entregar uma nova estação, Deus costuma desfazer a velha confusão. Antes de ampliar o caminho, Ele costuma limpar a linguagem dentro do coração. Antes de abrir a porta, Ele costuma tocar a dobradiça. Antes de enviar você com firmeza, Ele costuma ensinar você a permanecer sem medo diante do que estava travado. Nada disso é atraso. É cuidado. É precisão. É amor agindo em profundidade, onde a ansiedade não alcança. Há algo muito belo acontecendo neste sábado, mesmo que o mundo não veja. Há um acerto silencioso se formando entre o que você sentiu por anos e o que finalmente está sendo nomeado agora. Você não errou ao perceber que havia mais. Você não exagerou ao sentir que havia um chamado maior. Você não inventou o desconforto que apareceu quando certas rotinas já não cabiam em você. Isso tudo era a vida interior, pedindo alinhamento com a direção para a qual foi criada. E quando esse alinhamento começa, a pessoa não fica mais presa ao que a diminuiu. Ela começa a andar com outra postura. Ela começa a respirar com outra verdade. Ela começa a ouvir sem tanto ruído. Ela começa a reconhecer a própria missão sem precisar pedir permissão para existir. Então, se até aqui você sentiu o peso saindo um pouco do peito, permaneça assim por mais um instante. Não corra para responder o que acabou de tocar você. Não tente explicar demais. Deixe a confirmação repousar. Deixe a paz tomar o lugar da defesa. Deixe a presença fazer em silêncio o que a força não conseguiu fazer em anos de esforço. Porque algumas das maiores mudanças não chegam como explosão. Chegam como cessar fogo dentro da alma. E quando a alma para de lutar contra o que é santo, ela finalmente ouve o próprio nome na mão de Deus. Você foi visto no lugar em que ninguém vê. Você foi ouvido no ponto em que ninguém responde. Você foi guardado na noite em que parecia não haver saída. Você foi conduzido até esta mensagem para perceber que a sua vida não é um amontoado de atrasos sem sentido, mas uma preparação muito mais precisa do que você imaginava. Aquilo que parecia repetição era insistência do céu. Aquilo que parecia peso era formação. Aquilo que parecia silêncio era cultivo. Aquilo que parecia demora era a mão de Deus trabalhando o que precisava amadurecer antes de se revelar. E agora o que começa a se abrir dentro de você não é apenas compreensão. É consentimento. É paz. É entrega. E eu falo isso com delicadeza, porque há portas que não se abrem com ruído, mas com reverência. Há caminhos que se tornam claros quando o coração para de disputar com a graça. Há destinos que se desdobram quando a pessoa para de chamar de acaso aquilo que o céu vem confirmando com tanta paciência. Você não precisa forçar a revelação. Você precisa honrar o que já foi revelado. Você não precisa correr atrás da missão como se ela estivesse fora de você. Você precisa responder ao chamado que já está em você, porque ele sempre esteve lá, mesmo quando ainda não tinha palavras. Essa resposta começa em silêncio, começa em humildade, começa em disponibilidade. Começa na rendição de quem entende que ser escolhido não é ser superior, é ser responsabilizado com amor. Por isso, antes que esta palavra termine, respire fundo e receba esta última confirmação. A sua missão única não é uma cópia da missão de ninguém. Ela tem o seu ritmo. Ela tem a sua dor transformada. Ela tem a sua forma de ver, de sentir, de sustentar e de permanecer. Talvez você tenha passado tempo demais tentando caber no desenho de outras pessoas. Talvez tenha tentado vestir vocações que não eram suas. Talvez tenha tentado imitar passos que não nasciam da sua essência, mas hoje Deus está desfazendo essa confusão com ternura. Hoje Ele está devolvendo a você a coragem de ser exatamente aquilo que foi separado para ser, não menos. Atenção! Você precisa se preparar agora.
Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.